noite, irmãos. Vamos hoje na Páscoa, o dia que a gente comemora a Páscoa, né? Nós não sabemos, todo ano nós temos um dia diferente para a Páscoa e nós sabemos que ela é completamente deturpada em nossa sociedade. A Páscoa, se você for perguntar para as crianças, normalmente elas vão falar sobre coelhinho, sobre chocolate, sobre um monte de coisas, menos sobre o Evangelho. E nossa mensagem de hoje, eu coloquei por título Libertados pelo Cordeiro, a doce verdade da redenção. Esse subtítulo eu coloquei fazendo um trocadilho, obviamente, porque hoje é a data onde se comemora a Páscoa à maneira do mundo, muitas vezes, que é com muito chocolate. Não que ele seja errado de comer, eu gosto muito de chocolate, mas esse não é o sentido da Páscoa. E hoje é dia 1º de abril, e também o povo tem uma mania de mentir mais no dia 1º de abril. O povo normalmente já mente. Aí dia 1º de abril o pessoal parece que tem licença para mentir. Pode mentir à vontade, dia 1º de abril é dia da mentira, eu vou mentir. Então o subtítulo da mensagem é a doce verdade da redenção. Esta é a verdade. E é uma verdade doce sim para nós. Que foi amarga em algum momento, mas que trouxe uma doçura para nós, que foi esplêndida para nós. E nós vamos ler o texto lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Nós vamos começar vendo como era a Páscoa judaica. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, um macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então nós vemos aqui que Israel tinha uma vida de escravidão naquele momento, no Egito. Mas nós compreendemos um pouco, vermos a aliança que Deus faz com Israel. Vamos voltar um pouco no tempo, vamos ver a aliança que Deus faz com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, que vivia na terra de Ur dos caldeus, e ele então ali chama Abraão, que até então era Abrão, e ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te falar para onde você deve ir. Você será uma bênção, ser tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fala ali que ele vai dar uma descendência tão grandiosa quanto a areia do mar, quanto as estrelas do céu. Abram
Então Deus faz uma aliança, falando que ele vai ter um povo grandioso e que ele está indicando a Abraão para onde ele deveria ir. E através de Abraão surgiria uma grande nação. Então nós conhecemos a história também. Antes de ele ter o filho da promessa, ele tem a Ismael com a sua concubina, mas aquele não era o filho da promessa. Deus o dá o filho da promessa, que foi Isaque, através de sua esposa, que já era idosa. Então este era sim da descendência do Senhor, daquele que iria sim fazer parte desta grande nação. Isaque então tem 2 filhos também, que são Esaú e Jacó. Não é Esaú o mais velho, que seria aquele que seria que faria parte da promessa, mas seria Jacó. Nós conhecemos também a história de Esaú e Jacó, como Jacó engana Esaú e tudo mais. E ali então Jacó tem 12 filhos, e destes filhos ele tem um deles que é José, e que os outros irmãos não gostam muito dele. O pai dele dá uma capa muito bonita para ele, uma capa colorida, e este menino então, os irmãos pegam, jogam ele num buraco lá e o vendem para alguns viajantes que estão passando ali, que para frente vendem aos egípcios, e ele então vai ser preso no Egito, porque ele chega lá, ele é vendido, ele chega à casa de Potifar, ele é acusado de estupro pela esposa de Potifar, ele vai para a cadeia, revela ali os sonhos de 2 homens que estavam ali com ele, um copeiro e um padeiro. A partir dali, depois se descobre que ninguém conseguia decifrar o sonho do rei. Lembram dele lá, José vai até o rei, fala então qual é o significado do sonho das vacas magras e das vacas gordas, dos milhos lá também. E ele, com toda essa história, ele se torna governador do Egito. E ali então ele é governador do Egito, ele está numa posição muito de grande influência. Seus irmãos vão até ele para comprar comida, porque há grande fome na terra. Ele se revela aos seus irmãos ali, né? Aqueles que conhecem um pouco a história, o texto ele vai falar: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, né? E aí então, depois disso, José morre. Só que ele fala: vou morrer, mas os ossos dele seriam levados para a terra que Deus prometeu. Ele cria na promessa de Deus, que esta promessa de Deus seria cumprida. Percebam ali no texto de Gênesis capítulo 50, versículo 24, que ele fala assim: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Então ele morre no Egito, mas ele fala: eu quero que os meus ossos sejam levados para a terra que Deus prometeu. Ele tinha fé, ele sabia que Deus cumpriria a promessa dele. Deus tinha feito uma aliança com o povo e ele iria cumprir. Não cumpriu na minha geração, eu vou morrer aqui? Vou, mas o Senhor vai cumprir essa promessa. Depois disso, passa-se muito tempo, séculos, e ali então o povo está sendo escravizado. Ele se tornou um povo grande no Egito, e o faraó do Egito começou a pensar: esse povo está ficando muito grande aqui, está crescendo demais, e daqui a pouco eles vão querer dominar a gente, vamos torná-los escravos. E isso a gente vê também em Êxodo capítulo 1, versículos 8 ao 10. O povo continua no Egito, e ele fala nos versículos 8 ao 10: entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas.
Nós vemos aqui que os egípcios têm esta reação no versículo 11, né, que ele fala de edificaram para Faraó cidades e tal. E aí fala que quanto mais eles afligiam, mais o povo crescia. Eles começaram a falar, então vamos matar os homens, matar as crianças. Isso não acontece, as parteiras não aceitam fazer isso. E há toda aquela questão de Moisés, né? Nós conhecemos a história de Moisés também, quando nasce o bebê, se coloca naquele cesto e coloca no rio lá e chega até a filha do faraó. E ela fica com Moisés ali. E Deus, então, usa este homem para libertar o povo do Egito. Moisés vai até o faraó. Deus começa a trazer grandes pragas sobre a nação do Egito. A água se transformar em sangue, rãs, úlceras, escuridão, gafanhotos. Então Deus vai trazendo várias pragas. E o faraó sempre com o coração duro. E aí quando chega na última praga, fala-se que o primogênito de todos os egípcios iria morrer. E aqui então nós vamos ver que haverá a Páscoa do Senhor, neste julgamento aqui, né? Quando está acontecendo esta última praga, né? Quando é anunciada no capítulo 11, a última praga, é instituída então a Páscoa em Êxodo capítulo 12. Eu trouxe uma citação aqui do Franklin Ferreira, da teologia sistemática dele, que fala assim: a Páscoa era a lembrança da redenção do povo de Israel e a sua saída do Egito. Isso não apenas sinalizava a redenção da escravidão, mas também a pena de morte dos primogênitos do povo do egípcio. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, isso significava não apenas que era salvação para uns, mas condenação para outros. Não é só uma coisa. A Páscoa significava duas coisas. A Páscoa é redenção, a Páscoa é salvação. Verdade. Mas se ela é salvação para uns, ela é perdição para outros. Se ela é livramento para uns, ela é condenação para outros. Então a Páscoa ela tem esse significado duplo. O simbolismo destes dois aspectos do evento aponta para a salvação da escravidão do pecado por meio do derramamento de sangue. Deus ordenou que a Páscoa fosse observada para comemorar a salvação do povo. Então a Páscoa ali, ela é uma celebração de salvação. Ela é uma celebração de livramento. Como nós vamos ver ali, não foi o sangue em si do Cordeiro que salvou. Foi a fé nas promessas de Deus. Quando Deus manda que eles façam daquela forma, eles o fazem. Não é o simples fato de aspergir sangue numa porta lá que eles não iriam morrer. Era a fé nas promessas do Senhor. Nós vemos aqui algumas imagens. O texto que nós lemos aqui no capítulo 12 de Êxodo, tem pessoas aqui à volta da mesa com um cordeiro, né, já assado. Fala que ele deveria, ao 10º dia já, eles deveriam separar esse cordeiro. E aí no 14º dia eles deveriam assar esse cordeiro, deveria ser cozido e tal, não deveria deixar nada cru. E o que mais eles deveriam comer? Pães asmos, ou seja, pão sem fermento, era um pão fininho, e ervas amargas. Essa era a comida. O simbolismo da erva é o amargo da escravidão que eles haviam passado. Então eles participam dessa Páscoa juntamente e falam, olha, vocês pegam um cordeiro para a sua família, se a família, se for sobrar ali, você reúne pessoas de outra família para que seja suficiente para todo mundo comer. Né? Então ele fala, tragam pessoas e aquilo que não for comido vocês jogam fora depois, vai ser queimado, tudo jogado fora. Né? Então e aí ele fala de pegar também este sangue do cordeiro, né? Eles normalmente passavam com esse ramo de ísopo nas portas, nas vergas das portas e nas ombreiras, né, como um sinal de que eles creram na promessa de Deus. Então esta era a forma como eles celebravam a Páscoa. Ou seja, quando nós olhamos para esta instituição da Páscoa,
para esta origem da Páscoa, que nós não fazemos assim hoje, obviamente. Hoje ninguém chegou aqui, nós não comemos carneiro assado, nem pães asmos, muito menos ervas amargas, e muito menos ainda não pegamos o sangue do cordeiro que a gente matou ali, a gente não pegou e de repente passou aqui na porta da garagem. Certamente a dona da casa não iria achar muito bom fazer isso. Mas o que nós vemos, algumas lições importantes para nós aqui. Nós vemos nas Escrituras que o Senhor, Ele separa o seu povo. Nós vemos no capítulo 12, versículos 1 ao 3 ali. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Então Deus separa o seu povo. Deus conhece o seu povo. Ele não está falando aqui, fala para todo mundo. Não, fala para o meu povo. Fala para aquele povo que eu separei, que eu trouxe para mim, que eu já fiz uma promessa a eles. É o povo da promessa. É aquele que deveria ser salvo. Então, esta mensagem, quando há uma mensagem que envolve salvação e julgamento, Deus fala: chama o meu povo, porque eu vou anunciar isso a ele. Isso é para o meu povo. É algo particular. Quando se fala de salvação, Deus quer tratar particularmente com os seus filhos nesses momentos de julgamento. Nós vemos em João capítulo 6, versículo 44, onde Jesus fala que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. É o Senhor quem nos traz a Jesus Cristo. O próprio Jesus fala isso. Nós somos separados. O Senhor Deus nos leva a Cristo. E aqui Deus fala a Moisés e Arão, fala ao meu povo, leva a minha mensagem, para que meu povo ouça e creia nesta mensagem. Porque este meu povo me recebeu. Este meu povo creu na minha promessa. Esse povo é pecador, sim, é falho, mas creu nas minhas promessas. Então separa esse meu povo e fala ao meu povo. Na Efésios capítulo 1, versículo 4, ele vai falar dessa questão de nós sermos eleitos, né? de nós sermos separados por Deus. O Senhor separa o seu povo. O Senhor traz o seu povo. É por isso que o momento também da ceia do Senhor é o momento do povo de Deus participar. Quando Jesus participa da ceia, ele está ali com seus discípulos. Ele não chama todo mundo lá na comunidade: olha, vamos chamar lá os fariseus, os saduceus, vamos chamar até Herodes lá, vamos chamar Pilatos, e todo mundo vai participar aqui porque eu quero ser simpático com todo mundo. Não. A ceia do Senhor ali era parte do povo de Deus. É um povo que é separado por Deus. O Senhor separa o seu povo. Uma segunda questão aqui, nós vemos do versículo 3 ao versículo 11, é que Deus nos concede a fé necessária para nós obedecermos a Ele, para nós vivermos em obediência ao Senhor. Como nós lemos no texto do 12, capítulo 12, versículos 3 ao 11, eu vou ler apenas alguns exemplos, porque ele vai dando aqui o que vocês precisam fazer. Deus fala: você precisa fazer isso, isso, isso. Ele vai falar: olha, tem que ter um cordeiro para a família. O cordeiro será sem defeito. Esse cordeiro será imolado, ou seja, será morto no crepúsculo da tarde, ou seja, no final da tarde, ali, quase noite. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Ora, vocês acham que seria necessário fé para isso? Se você pensar assim, digamos que você nunca tivesse ouvido essa história. Você fala: que coisa mais doida. Por que raios eu iria pegar um cordeiro, matar o cordeiro, colocar o sangue na porta? Para que vai fazer isso? E por que tem que ser um cordeiro sem defeito? E por que tem que ser já no fim da tarde? E por que a carne tem que ser assada? E por que
que eu tenho que pegar pão sem fermento e comer uma erva amarga. Por que eu vou comer erva amarga? E mais ainda, para que eu vou comer com pressa? Ele fala aqui, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Ou seja, você está comendo ali, pronto para sair. É aquela coisa quando você está em casa, você está meio com pressa, você está quase perdendo a hora, você chega ali na mesa, você pega alguma coisa e já sai meio comendo, já vai entrando no carro, com a chave na boca, meio assim, e fechando a porta tudo ao mesmo tempo. É aquela coisa rápida, é aquela coisa que chama uma urgência. Você está pronto para sair, você está pronto para ir embora. Para que não comer tranquilo? Deus concede fé para que eles compreendam que eles têm que fazer aquilo que Deus manda e aquilo que vai glorificar ao Senhor. Às vezes a gente fica pensando, mas por que fazer isso? Tem coisas mais fáceis para se fazer, tem maneiras mais práticas de se fazer. Ora, Deus não poderia simplesmente fulminar os egípcios e fulminar o faraó e falar, olha, ao invés de vocês peregrinarem pelo deserto, eu vou dar essa terra para vocês. Vou matar todos os egípcios e vou deixar todos os recursos aqui. O mar vai ficar limpinho, vocês vão ter peixe, vai ficar até o palácio do faraó aí, vai ficar a casa dos egípcios, vocês vão poder utilizar a casa dos egípcios, os animais dos egípcios. Não era muito mais tranquilo? Não era muito mais fácil? Muito mais fácil. Se formos pensar com a nossa mentalidade humana e pecaminosa. Mas Deus prometeu algo porque Ele queria revelar a glória dele ao seu povo. Deus não queria simplesmente, vou fazer aqui algo como aqueles filmes de gênio que aparece lá, o cara faz alguma coisa ali e acontece. Deus queria revelar a glória dele. Deus queria mostrar a sua justiça. Deus queria mostrar a sua graça e sua misericórdia. Mostrar que o povo era pecador. Então Deus concede fé. Olha, vocês têm que fazer desta forma. Vocês têm que me obedecer. E o povo obedece ao Senhor. Eles creram na promessa do Senhor, porque Deus os concede fé. João capítulo 1, versículo 12 e 13, lá vai falar que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne e da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos feitos filhos dele pela vontade de Deus. Não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do homem, foi pela vontade de Deus. Foi porque o Senhor nos concedeu fé. Nós somos filhos dele porque ele nos deu a confiança nas promessas dele. Enquanto alguns rejeitam as promessas de Deus com todos os sinais que Deus dá, e nós vemos aqui os egípcios vendo todos os sinais que Deus dava, como se Deus estivesse pisoteando os deuses egípcios e humilhando os deuses egípcios que não tinham poder sobre nenhuma coisa. Quando Deus transforma a água do Nilo em sangue, quando Deus manda úlceras, quando Deus mata os primogênitos, quando Deus traz a escuridão, quando Deus traz aquela chuva de pedras, quando vem aquelas rãs, piolhos, gafanhotos, Deus está falando, os seus deuses não têm controle nenhum sobre nada. E mesmo assim eles não creem em Deus. Eles não foram alcançados por Deus. Os filhos da promessa creem na promessa de Deus. Eles creem porque eles conhecem ao Senhor, eles sabem da fidelidade de Deus. Não porque eles sejam mais importantes e mais especiais do que outras pessoas, mas porque o Senhor nos concedeu fé. Porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor foi gracioso e misericordioso para conosco. É assim que o Senhor trabalha. Este é o nosso Deus. Assim como o Senhor nos concede fé, Ele também liberta graciosamente. Ele fala que o sangue, Êxodo capítulo 12, versículo 13, fala: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então ele fala, o sangue vos será sinal. Eu vou passar, os seus filhos não vão morrer. Ele não está falando aqui, não é o sangue em si, mas é a fé. Eles creram na promessa do Senhor, e o Senhor graciosamente os livrou. Não é algo místico, então vamos colocar aqui o sangue e está tudo bem. Eu estou com dó dos filhos dos egípcios e eu vou contar este segredo para eles, e eles então vão pegar algum cordeirinho e colocar lá o sangue nas portas e eles serão libertos. Não é assim. Não é assim. Não é um passe de mágicas. O Senhor faz isso graciosamente para aqueles que creram nele, para aqueles que compreenderam a mensagem do Senhor. Não é uma fórmula mágica, como hoje as pessoas tentam fazer. Olha, se você fizer esta oração, você vai ser salvo. Ore comigo esta oração da fé que você vai ser salvo. Como se o orar em si, simplesmente orar, a pessoa será salva. Aquilo ali praticamente são palavras mágicas. E ela então será salva. Não é a oração em si que salva. Mas você crê naquilo que você está falando. O seu coração foi transformado. Você ama a Cristo. Você compreendeu que você precisa abandonar o mundo e viver para Cristo agora. Ou você está simplesmente fazendo uma oração porque você está com medo do inferno. Orar simplesmente não vai salvar ninguém. Mas é a fé que o Senhor coloca em nossos corações. O Senhor libertou graciosamente o seu povo. Como o Senhor é gracioso! Como o nosso Senhor é misericordioso! Não foi por algo que eles fizeram, mas o Senhor, ao longo da história, como nós vimos desde Abraão, graciosamente foi preservando o seu povo, porque se fosse pela capacidade do povo, ele já haveria acabado há muito tempo. Os egípcios já teriam acabado com eles, certamente. Mas o Senhor preservou o seu povo. O Senhor cuidou do seu povo, o Senhor fez multiplicar o seu povo. Quantas coisas eles passaram. Abraão e Sara, velhos, não tinham mais vitalidade para ter filhos. Deus dá filho a eles. Mulher de Isaac, Rebeca, estéril. Quantas situações passaram. Irmãos se enganando, Esaú e Jacó. Jacó enganando seu irmão. Depois você com medo de morrer. José é mandado para o Egito. Qual seria a chance que ele tinha, humanamente falando, de ele ser governador do Egito? Humanamente falando, nenhuma. Humanamente falando, ele tinha a chance de ser escravo a vida toda lá. Deus preservou o seu povo. Deus cuidou do seu povo. E aqui Deus continua demonstrando: eu preservo o meu povo, eu sou gracioso com o meu povo. O texto que me chama muita atenção é o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 ao 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. Ora, se invocais com o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós,
que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui é como se Pedro pegasse a figura do Egito e colocasse para nós. Se ele colocasse a figura do que havia acontecido lá para nós, ele fala: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, como se nós estivéssemos então peregrinando por este mundo rumo ao nosso lar celestial. E ele fala então que aquilo que nós não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. Nós éramos escravos e não fomos comprados por dinheiro, nem por prata, nem por ouro. Não foi por isso. Foi por algo mais precioso, muito mais precioso. As pessoas valorizam dinheiro, não valorizam? Elas valorizam posses, bens, prosperidade. Mas aqui o texto está falando: vocês não foram comprados por essas coisas tão valorizadas neste mundo. Vocês foram comprados por algo muito maior, muito mais valioso, porque é algo que o dinheiro não compra. Para isso, não existe Mastercard. Isso o dinheiro não compra. O texto aqui está falando que nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Como aquele cordeirinho que era morto na primeira Páscoa lá, o texto aqui está falando: nós somos salvos por este cordeiro, o cordeiro do Egito, morto lá no Egito. Ele era um símbolo, uma figura do cordeiro que viria para nos salvar. O cordeiro de Deus que João fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por este cordeiro que nós somos salvos. O povo não foi salvo por aquele cordeiro, pelo sangue daquele cordeiro, mas compreenderam que eles precisavam crer nas promessas de Deus e crer neste cordeiro que iria morrer, e crer neste cordeiro sem mácula, sem defeito, que seria sacrificado e daria a sua vida em resgate pelos seus. Como Marcos capítulo 10, versículo 45 fala que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi este cordeiro que morreu por nós, que veio servir, que não tinha defeito algum. O cordeirinho então lá, ele fazia então esta figura de Cristo, de alguém sem defeito, sem mácula, puro, separado. Este é o cordeiro pascal que foi imolado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala disso, que Jesus Cristo é o cordeiro pascal que foi imolado. É neste cordeiro que nós cremos. Esta é a doçura da revelação. Esta é a verdadeira doçura. Nós estamos nesse dia 1º de abril aqui, estamos falando a verdade sobre algo maravilhoso, sobre algo que foi sim amargo, terrível por um aspecto, porque Cristo, o Filho de Deus, Messias, foi humilhado. Uma humilhação que você e eu deveríamos receber. Uma condenação que você e eu deveríamos receber. Um abandono que você e eu deveríamos receber. E Ele levou sobre si aquilo que nós deveríamos levar. E Ele se tornou maldição em nosso lugar. E Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar e não tínhamos condições de pagar. É neste cordeiro que nós cremos. Esta é a verdade. Se por um lado foi algo amargo, mas é algo também doce, sublime, de você pensar, se você sentar e imaginar quem eu sou, quão pecador eu sou e o que Cristo fez por mim. É um momento de você, às vezes, se lamentar, pensar: puxa, olha o que eu sou. Mas depois de você se regozijar: olha quem Cristo é, olha o que Ele fez, olha quão maravilhoso Ele é. É nesse Senhor que nós cremos.
É neste Cristo que nós cremos. Versículo 20 fala: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Foi um ato de amor. Ele se revelou a nós como um ato de amor. João 3,16, um texto tão conhecido, talvez o versículo mais conhecido em todo o mundo. Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça ou não morra, mas tenha a vida eterna. Foi um ato de amor de Deus nos revelar a Cristo, que Ele já havia revelado em tempos antigos, mas que não tinha vindo até eles. A nós foi revelado, as pessoas viram aquilo que Cristo fez. Aqueles do Antigo Testamento, eles entendiam: alguém inocente vai ter que morrer no meu lugar. Este cordeirinho será levado porque a morte é necessária, porque o salário do pecado é a morte. Então alguém tem que morrer por causa do meu pecado. E aquele sacrifício tinha que ser feito ano após ano, no dia da expiação. Mas quando Jesus veio, Jesus fez esse sacrifício uma vez por todas, porque Ele era o sacrifício perfeito. Que a Bíblia fala que o sangue de touros, de bodes, não podia fazer propiciação pelos pecados. Que aquele era apenas um símbolo, uma figura de algo que seria revelado no futuro, e que foi revelado. E que nós temos este privilégio de ter concretizado desta forma. Versículo 21 fala que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Porque Jesus foi ressuscitado dos mortos. Ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. Então a nossa fé, a nossa esperança não é vã. Ela é pautada em algo maravilhoso, sublime, numa aliança que foi cumprida, numa promessa que foi cumprida, numa promessa que começa lá atrás, uma promessa de libertação, uma promessa de um povo, uma promessa de um povo que seria separado para o Senhor. E o Senhor aqui, através da sua ressurreição, mostra: Ele vence a morte. E nós vivemos para Ele. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o que seria de nós? Ele seria um mero homem? Ele não teria vencido a morte? Nós estaríamos perdidos em nossos pecados. Nós estaríamos sendo enganados aqui. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é nosso Senhor, Ele está à direita do Pai. E nós estamos aqui celebrando então este sacrifício que Ele fez e esta ressurreição por ter vencido a morte. Isso que começou lá atrás, mostrando a libertação do povo, traz hoje para nós também uma mensagem de libertação nossa, de que nós somos libertados dos nossos pecados e agora vivemos para o Senhor e não para nós mesmos. A imagem que está aí: o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Não tem nada lá. Quando Pedro vai lá, quando Maria vai lá, parece um anjo a eles. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Quando Jesus está a caminho, quando tem dois discípulos a caminho de Emaús, e Jesus vai com eles ali, e eles começam a falar: olha, aquele Jesus morreu, e havia uma promessa de que ele ressuscitaria no terceiro dia. E ali o Senhor vai expondo a palavra a eles, e até que ele chega num certo momento ali, e vai ter um momento com eles ali, e eles veem que era Jesus, os olhos deles são abertos. Nós precisamos continuar crendo nas promessas e crendo neste Jesus que é vivo. Não creia num Jesus morto, creia num Jesus vivo. Nosso Jesus vive. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele foi o Cordeiro Pascal imolado, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele é nosso Senhor. Ele fez o sacrifício por nós. Algumas reflexões que ficam para nós hoje.
se a Páscoa ela é um símbolo de salvação e de condenação, nós temos que compreender que o descrente, aquele que não crê no Evangelho, que não crê no sacrifício de Cristo, está escravizado pelo pecado e por Satanás. Então, quando nós compreendemos esta mensagem, quando nós falamos, não, eu estou salvo, eu criei no Senhor, o Senhor me concedeu salvação por meio de Jesus Cristo, Ele abriu os meus olhos, o Espírito Santo me convenceu, eu tenho que compreender, aqueles que não creram estão escravizados. Assim como os egípcios que haviam visto todos aqueles sinais do Senhor, eles estão perdidos, eles estão condenados nos seus pecados. E não adianta a gente fazer alguma fórmula mágica, temos que pregar o Evangelho, falar para eles, orarmos por eles. Algo importante para nós compreendermos é que Deus providenciou seu Filho como única forma de salvação. Não há outra forma. Como nós falamos aqui, será que Deus não poderia fazer de um outro jeito lá, ao invés de um cordeiro, ao invés das ervas amargas, dos pães asmos? Será que não poderia ser por outro meio também? Só Jesus Cristo? Será que não poderia ser por qualquer outra coisa? Você pode pensar em qualquer religião, nas 1001 religiões que nós temos, nos 1001, não é nem 1001, 1 milhão e tantas divindades que nós temos neste mundo. Não poderia ser por nenhum deles? Não poderia. Deus providenciou seu único Filho como forma de salvação. Não há outro jeito. Mas este Deus ele até se parece com Jesus. Esta outra divindade até que interessante. É apenas por Jesus Cristo. Não é por aquilo que você vai fazer ou pela fórmula que você vai ter de servir a um Deus. É apenas por meio de Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não tem jeitinho para a salvação. O Senhor graciosamente separa o seu povo. Seja grato, glorifique ao Senhor por isso. Senhor, obrigado por ter me separado. Mesmo eu sendo isso que eu sou. Eu pelo menos posso falar isso. Apesar do que eu sou, o Senhor me separou, um pecador como eu. Que o Senhor tem dia após dia trabalhado no meu coração, mas eu continuo sendo pecador. Cada dia eu olho para mim e falo, Adriano, você é pecador, hein? Olha como você é pecador. O Senhor nos separou porque Ele é gracioso, não porque nós somos bons. E Ele vai nos transformando de glória em glória. Ele vai nos santificando dia após dia. Não é aquilo que eu e você fazemos, mas é aquilo que Ele faz em nós. A Bíblia também nos fala que Cristo ele é o Cordeiro que nos livrou da morte pelo sangue da nova aliança. Né? Quando nós lemos lá Mateus 26, 28, ele fala que, quando ele está ali com o vinho, ele fala, este é o sangue da nova aliança, que vai ser derramado em favor de vós. Então Cristo é o Cordeiro que nos livrou da morte pelo sangue da aliança. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado. Hoje nós não comemos pães asmos aqui, nós não comemos o Cordeiro, nós tomamos um suco de uva, nós comemos um pedacinho de pão, que é o que o Novo Testamento vai nos trazer, que é este simbolismo da ceia da nova aliança. Nós comemos um pão, nós tomamos um suco de uva, tem igrejas que usam vinho, mas é conforme nós lembrarmos o sacrifício que Jesus Cristo fez pelo seu povo, este Cordeiro Pascal que foi imolado. Nós damos graças ao Senhor por nesse dia da Páscoa podermos lembrar daquilo que Ele fez e podermos celebrar e jubilar por isso. Que alegria, que maravilha! Não pensarmos que é o chocolate que vai nos trazer alegria, mas é a doçura da salvação, a doçura do Evangelho que vai nos dar o prazer necessário. Você não está impedido de comer chocolate, não se preocupe, você pode comer seu chocolate, desfrutar do seu chocolate, mas de compreender que o verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus. Esta é a doçura, é a verdade do Evangelho, que nós cremos nele e vivemos para a glória dele. Vamos orar ao Senhor, irmãos.
Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que um dia estivemos longe do Senhor, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor abriu os nossos olhos e fomos levados até Ti, meu Deus. O Senhor tem nos preservado, tem nos dado perseverança, tem nos dado o verdadeiro sentido para esta vida, sabedores de que somos Teus servos, somos Teus seguidores e estamos aqui, ó Pai, para anunciar o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz e vivo está. Celebramos a Ele nesta noite. Digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que o Teu nome seja bendito para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo.